Fala, meus queridos, nesse vídeo de hoje eu vou propor aqui um exercício, tá? Meio que uma brincadeirinha aqui, mas enfim, uma brincadeira que tem um pouco de verdade. Eu fiz uma simulação aqui, tá? Rapidinho aqui de um templo de Afrodite e vou interpretar de uma maneira um pouco diferente do que eu costumo fazer para propor uma situação para vocês. Qual que é a ideia? Eu quero mostrar para vocês o que eu faço quando eu faço um jogo de tarô. Primeira coisa que eu faço antes da leitura de tarô. Depois, eu vou fazer esse exercício com vocês aqui agora, e depois disso a gente pode interpretar normalmente, tá? Lembrando que não tem certo e errado, cada um tem sua visão das cartas. Mas é algo que você pode acostumar a fazer com suas leituras também, em vez ou outra, tá? Acredito que vai agregar muito valor nas suas leituras, tá? E se você não me conhece, não sabe quem que é esse cabeludo aí que tá falando, sou o Renan Omote, tarólogo, professor de tarô, conhecido como o cara das caixinhas de perguntas, né? Inclusive, se você não conhece as caixinhas de perguntas, só dá uma olhadinha aqui no Instagram, tá? Tem um link também na descrição do vídeo. Segue lá que minha presença lá é mais forte do que aqui no YouTube, tá? Bom, vamos lá? Vou abaixar aqui a câmera pra gente ver. Gente, tá um pouquinho torto. Tá, né? E também tá de ponta cabeça, mas enfim, gente. Pelo menos o pendurado não tá de ponta cabeça pra vocês, né? Bom, então vamos lá. Abri aqui um Templo de Afrodite, lembrando que é uma leitura fictícia, tá? Isso não acontece de verdade. Mas é pra gente entender o que eu observo antes de fazer uma leitura. Eu sei que a gente olha e fala assim, nossa, tá terrível, né? Tá terrível. Será que tá terrível mesmo? Vamos entender? Eu vou tentar interpretar de uma forma mais positiva essa leitura. Mas só para vocês entenderem certinho, gente. Aqui é a consulente, tá? É como ela está mentalmente em relação ao parceiro dela, como ela está emocionalmente, como ela está sexualmente. O parceiro dela, como está mentalmente, como está emocionalmente, como está sexualmente em relação a ela. E no meio a síntese do casal. Se você quiser fazer um exercício legal, pausa o vídeo e coloca nos comentários o que você interpretaria, basicamente, sobre isso. Eu sei que tá negativo, tá? Eu não sou doido, não. Eu não vou negar. Mas eu vou fazer um exercício diferente, que eu costumo fazer mesmo nas leituras, tá? E você vai ver como dá para interpretar de maneira mais positiva isso tudo. Vamos lá? Para começar, a primeira coisa que eu faço, observo os naipes. Temos 3 cartas de espadas, 2 cartas de copas e uma carta de paus, 0 cartas de ouros. Então nós temos 0 de coisas práticas e objetivas, como o naipe de ouros, materiais, né? Não existe muita fisicalidade, pouco fogo na relação, porque temos somente um naipe de paus. Existe amor? Existe. Temos 2 copas, tá? Mas existe um peso ainda maior de racionalidade, que provavelmente é daí que está vindo as dificuldades do casal. Então, por exemplo, a consulente fala que não tá tendo muita relação sexual mais. É claro, não tem ouro, não tem toque. Agora o tanto de espada que tá aqui. É muito pensamento, muita preocupação. Então, já começa a entender um pouco. Mas existe amor nessa relação? Olha, até que existem 2 cartas de copas, né? Já tem um sentimento ali ainda, certo? Mas o fogo da relação tá baixo. Tem só uma carta de paus. Então a gente começa a observar pela quantidade de naipes. Isso é interessante, gente. Uma dica para vocês, para quem faz mandala astrológica ou mapa do ano, né? Eu fiz um mapa tarosófico agora no comecinho de 26. E aí são 25 cartas, né? Então eu faço uma contabilidade de todos os naipes e passo para as pessoas, inclusive com conexões com os 4 elementos em relação a isso. Uma outra questão que eu olho é para onde as cartas estão olhando, tá? Mas aqui eu já vou fazer um exercício mais profundo. Vamos entender sim um pouquinho das cartas para além das interpretações naturais. Mas olha só, primeira carta, pensamento. Você percebe que ela, na verdade, essa carta não está olhando para ele. A consulente não está olhando, ela está olhando para o outro lado e está vendando os olhos ainda. Então, aqui já entra o processo de autorresponsabilidade. Talvez ela não esteja focando no relacionamento. Ela está se colocando como vítima da situação aqui. Está virando as costas para o parceiro. Eles têm problemas, talvez, que foram construídos com o passar dos anos. Uma dificuldade aqui, outra ali, uma sujeirinha que vai debaixo do tapete, começa a incomodar, começa a cansar da pessoa, começa a ficar pesado ali, morar junto e tudo mais. Então, só que ela não tá resolvendo isso. Ela não tá chegando para ele falando que incomoda, falando que quer melhorar, se expressando. Não, ela tá de olhos fechados, de mãos amarradas, olhando pro lado de fora. Então, olha que interessante. Emocionalmente, de maneira muito parecida. Ela está aqui mais focada nas perdas, que são as taças caídas, do que nas possibilidades, que são as taças em pé. Aqui,
nós temos duas taças em pé, mostrando que o amor ainda existe, mostrando que ainda existe formas de fazer essa relação funcionar. Ah, mas Renan, eu não estou enxergando isso. Claro que não está enxergando. Literalmente você não está enxergando. As taças estão aqui e você está olhando para cá. É claro que você não está enxergando. Então, esse é um tarô imagético literal. Ela está olhando para as taças caídas, para as dificuldades dessa relação e não está conseguindo enxergar o 2 de copas aqui do lado. Olha que outra interpretação interessante. Talvez ela esteja com saudade da vida de solteira, né? Tá olhando pro 3 de copas, que é a curtição, a farra, e não tá vendo 2 de copas, que é o casal. Então parece que nesse caso dessa consulente, o cara tá afim assim de fazer acontecer. Nós vamos ver o lado dele, né? Mas ela talvez que não esteja conseguindo enxergar isso, entender isso ou sentir isso, né? Enfim, sexualmente. Ah, Renan, eu não tenho mais vontade. Olha aqui, ó. Temos uma carta de uma recusa. Ela, às vezes, ela vai falar o quê? Não, ele não me procura mais, né? Ele não quer mais. Será que não? Olha o que sai para ela. Tem uma taça sendo oferecida, ela que recusa. É uma carta de recusa o 4 de copas. Então, às vezes, ela vai achar que ele não tá procurando, que ele não tá querendo. Por quê? Porque ela tá de olhos fechados. Ela não tá olhando para ele. Ela tá olhando para as dores disso. Existe a proposta sexual por parte dele, mas existe uma recusa por parte dela. Renan, como é que ela não entende? É claro, aqui já tem um diagnóstico dessa relação. É um problema de comunicação. Cada um tem uma linguagem do amor muito diferente, cada um aprendeu de formas muito diferentes ao longo da vida o que é o amor e como expressar esse amor. Então, no começo, é claro que a gente é mais caloroso e tudo mais, e depois de um tempo, essa relação começou a desgastar. Porque ela acha que ele não ama ela. E como ela acha isso, ela acredita nisso, ela começa a agir com falta de amor também. Mas será que ele ama? Vamos ver. Olha aqui, não estou interpretando as cartas de maneira literal, estou vendo só as imagens, entende? Olha aqui o 2 de paus. O 2 de paus tá olhando para ela, tá? E é uma carta de planejamento, de pensamento, mas é uma carta de pouca ação. Então ele pensa muito nela, ele planeja construir e consolidar o futuro com ela, só que falta atitude. Até porque, convenhamos, olha aqui como é que estão as cartas, né? Ele olha para ela e vê ela olhando pro outro lado, de olho fechado, de mãos amarradas, sem movimentar uma palha para essa relação, não é motivador para ele. Então ele olha, planeja, mas ele não faz muita coisa porque também não percebe a abertura da parte dela. Imagina, nessa situação que nós estamos vendo aqui, imagina se essa mulher resolve conversar com ele, falar sobre as insatisfações. Ele entende um pouquinho mais. O que ele começa a fazer? No dia seguinte, ele compra uma flor para ela, leva um presente. No outro dia ainda, ela resolve fazer um jantar surpresa para ele e assim a relação volta a crescer. Olha só como esse tempo de Afrodite pode salvar uma relação, né? Então a gente tá vendo o tarô que ele tá olhando para ela, tá planejando coisas com ela. Só que falta sim um pouquinho de atitude por parte dele. Também não é tudo culpa dela, né? E emocionalmente, olha aqui, ele tá correndo em direção a ela. O Cavaleiro de Espadas é movimento. Só que ela não tá enxergando mais uma vez, tá olhando para baixo e para trás, pro passado dela, talvez, e tudo mais, né? E além do que, no meio desse caminho, que temos a carta síntese, mostra o pendurado, que explica tudo, gente. É dificuldade de comunicação. Ela enxerga as coisas de uma perspectiva e ele enxerga as coisas de outra. Então, não dá para ter uma comunicação clara assim. Sexualmente, Renan, ela falou que ele não procura ela. Pois é. Sabe o que acontece? Ele acredita que ela não quer mais. Ele está frustrado, se sentindo feio, rejeitado, porque não, a minha mulher não quer mais saber de mim. Por um lado, tudo bem, tem problemas, 3 espadas aqui passando, mas as outras espadas, ó, nem atravessam a cabeça dele, ou seja, ela ainda quer, ainda existe conexão sexual, só que ele acha que não, porque ele não percebe a atitude da parte dela. Então, como que ele faz quando ele deseja ter momento de intimidade com ela? Ele procura, mas de maneira muito tímida. E nós já vimos que esse casal tem um grave problema de comunicação. Então, naturalmente, ela não entende. Ela acaba fazendo recusas no automático. Sabe assim? Vai recusando mesmo sem perceber, porque não tem muita percepção, muita consciência do que está acontecendo. Então ele quer, mas não está conseguindo dessa vez fazer isso acontecer, certo? Então aqui no centro, como eu falei, o pendurado que mostra que pode mostrar que a relação está travada? Ok, está travada mesmo, mas é uma falha de comunicação. Essa carta aqui vai pedir para que as pessoas dessa relação mudem a forma de enxergar, mudem a forma de olhar para isso, certo? Bom, é isso, gente. Isso eu faço tudo antes de começar a leitura.
Depois que começa a leitura. Você manda tudo isso para consulente? Não. Eu faço sozinho, eu comigo mesmo, na minha cabecinha aqui, entendeu? Dou uma olhada nas posições. É claro que quando eu vou começar a mandar os áudios e falar carta por carta, geralmente eu falo, olha, observa que você está olhando para trás, está assim e tal. Então eu levo em consideração isso antes de olhar profundamente mesmo para as cartas em si e ler carta por carta, né? Para a gente entender melhor aqui com profundidade o que acontece nesse relacionamento, tá certo? Bom, e é isso, viu? Eu poderia falar um pouquinho mais sobre isso ainda, mas não quero que o vídeo fique muito longo também, porque o YouTube está preferindo vídeos de 10 minutinhos mais ou menos, tá? Então vamos encerrar o papo por aqui, mas obviamente nos vemos no próximo vídeo. Sei que você vai estar aqui, conto com a sua presença, tá? Lembrando, gente, que essa microaula de hoje, tá? Não é uma aula gratuita, tá, gente? Ela é uma aula paga. Pois é. O preço é um like e um comentário no vídeo, tá bom? Se você não é inscrito no canal também, fique à vontade para se inscrever. Isso ajuda bastante, gente. Quem está aqui produzindo conteúdo gratuito aqui para a internet, tá bom? E não esquece também de dar aquela conferida lá no meu Instagram, tá? Pra gente trocar uma ideia por ali também. Beleza? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!